É isso aí. Estamos aqui com o José Eduardo, aluno do coaching, aprovado no concurso do TCU, Tribunal de Contas da União. Estamos batendo papo aqui com os alunos do coaching para tirar dúvidas, saber como é que é a história dele, o que é que ele fez, como que ele alcançou isso, se ele é de carne e osso mesmo, se ele é de verdade, e tirar dúvidas dos alunos aqui também ao mesmo tempo. José, obrigado pela presença. Como eu falei, obrigado pela disponibilidade e pela disposição de aparecer aqui ao vivo e de tirar dúvidas da galera. Conta aí pra gente quem é você, de onde você vem, o que é que você faz, o que é que você estudou. Fala um pouquinho de você aí pra gente. Claro, novamente, obrigado pelo convite, Diogo. Eu já assisti muitas entrevistas de pessoas aí nesse YouTube afora quando eu estava estudando e geralmente me deixava empolgado, me animava, então eu fico feliz em estar desse lado aqui e quem sabe poder ajudar alguém. Bacana. E boa noite a todos, né? Meu nome é José Eduardo, eu tenho 27 anos e fui aprovado agora no concurso do TCU para auditor de controle externo. E a minha formação original é como economista. Sou formado na graduação e tenho mestrado também em economia. Falar um pouco dessa minha trajetória, como é que eu fui parar aí nesse mundo dos concursos. No meu caso, não foi tão imediato assim, né? Dei algumas voltinhas na vida até me encontrar nesse rumo. Quando eu fazia faculdade, né, de economia, eu gostava muito do curso, estava muito feliz na área e eu não estava me fechando muito, eu não estava muito bem definido para onde que eu ia, quais rumos eu ia seguir, mas uma coisa que eu pensei na época, né, é que eu via muitos economistas renomados e a maioria tinha feito um mestrado, um doutorado em alguma instituição mais renomada. E eu também tinha a sensação de que se eu fosse estudar para concurso direto, talvez eu não voltasse a fazer mestrado, doutorado depois. Então eu pensei, se tem algo agora para fazer, você acha que é agora direto. E foi o que eu fiz. Verdade. Eu terminei a faculdade e fui fazer o mestrado em economia. Inclusive, por acaso, a forma de ingresso no mestrado de economia é por meio de um concurso que se chama ANPEC, que parece uma prova da OAB, assim, só que com as matérias da graduação de economia. E eu fui muito bem nessa prova, né? Eu brinco que talvez ela já fosse um sinal ali atrás de que esse negócio de concurso comigo combinava um pouco, sabe? Legal. Mas eu fui fazer o mestrado lá na FGV do Rio de Janeiro, super empolgado na época, mas quando eu comecei lá o curso, acabou que foi um balde de água fria em mim, né? Não era o que eu estava esperando, aquela empolgação inicial passou, eu não me identifiquei nem com o curso, nem com as pessoas e nem com a carreira que se seguia por lá, né? Foi um período bastante sofrido para mim. Você morou no Rio um tempo? Morei 2 anos e meio no Rio, de Você mora em 2018 Brasília? até. Nasceu em Brasília? Sou nascido e criado em Brasília e passei aqui a minha vida toda, com exceção desses 2 anos e 4 meses lá no Rio. Dois É, anos, 4 meses, 3 dias e 2 horas, marcados na exata, parede. exatamente. É, e quando eu estava perto de. Sofri muito nesse período, mas eu decidi que o caminho mais curto para mim era para frente, então eu me dediquei lá para concluir, né? E assim, é um curso esse curso da FGV lá de economia é uma instituição bem renomada na área, então abre muitas portas, não é por falta de oportunidades, abre sim muitas portas, mas eu não estava me identificando com aqueles caminhos, né? Eu provavelmente o rumo natural das coisas ali era trabalhar no mercado financeiro, e assim, eu não me identifiquei porque eu achava que a profissão de economista ela é uma profissão relativamente bastante acadêmica até. Um economista é um pesquisador, no fundo, então é muito acadêmico. Mesmo no mercado, é uma profissão bastante acadêmica e a qualidade de vida para quem trabalha no mercado financeiro, cara, é muito, muito exaustivo, muito sacrificante. Pode ser muito bem remunerado, mas é um nível de estresse que eu não estava me encontrando, né? E se fosse para eu trabalhar naquela intensidade, eu acho que tinha que ser algo que eu amasse, né? E não era o caso, eu não estava nem satisfeito com o que eu estava fazendo. Eu Então acho eu que terminei o mesmo quando a curso. gente ama, fica difícil. A iniciativa privada, de Exatamente. uma forma geral, é bem puxada. A gente aqui no Brasil tem a cultura do bem-estar, né? De ser feliz, de curtir o fim de Sim, semana, de, sei lá, fazer um happy hour, alguma coisa assim. Alguns países em que não há essa cultura, Estados Unidos, por exemplo, é um dos países em que mais se trabalha, mas aqui no Brasil a gente não tem essa. E, realmente, muitas pessoas que entram para a iniciativa privada já vislumbram isso logo de cara. Eu mesmo saí da iniciativa privada por causa disso. Trabalhando na XP, a XP Investimentos na época,
De vez em quando eu dava curso quinta-noite e sexta-noite até 10 horas da noite e durante o dia de sábado até 18 horas. Aí chegava sábado, 18 horas, eu me sentia o maior idiota do mundo, né? O fim de semana já tinha passado quase a metade e eu tinha trabalhado. Isso estava acontecendo com frequência. Foi um dos motivos que me fez também sair da iniciativa privada. Mas e aí? Exatamente. Então, assim, na reta final do meu curso, eu já estava meio desiludido, né? Já estava trabalhando na área também, trabalhava como economista na própria FGV, e estava desanimado, né? E aí, já na reta final do meu curso de mestrado, eu comecei a pesquisar sobre concurso, né? Ah, o que é até engraçado, porque eu sendo de Brasília, né? Que é uma cidade que respira concurso, talvez eu já devesse ter me informado sobre isso mais cedo, né? Mas eu era Sim. acho que eu fui um jovem muito avoado aí. E para piorar, né? Isso é uma peculiaridade muito curiosa minha, né? Que eu sou filho de pai e mãe auditores do TCU. E, Pois é, cara, ia chegar lá. Como que você não tinha cogitado ainda estudar para concurso, chutar o balde e ir direto para a vida de auditor do TCU, sendo filho de pai e mãe auditores do TCU? pois é, sabe aquela história de que santo de casa não faz milagre? É, Então, casa de ferreiro, quando espeto de pau. casa de ferreiro, espeto de pau, todas essas valem, né? É, quando eu era adolescente, a minha mãe já falava: Olha, meu filho, o TCU é um lugar muito bom para se trabalhar. Tem vários filhos de servidores que tentam também, às vezes conseguem entrar. Recomendo muito para você, você devia tentar quando estivesse na faculdade. Eu pensava: que é isso? Estou fazendo faculdade de economia, tribunal, pelo amor de Deus, o que tem a ver? Tinha a menor ideia do que era. Assim, desde criança eu sei que TCU é o Tribunal de Contas da União, via meus pais indo para o tribunal, mas o que era, não tinha a menor ideia. Aí, é, A minha história é o meu parecida pai. também. Meu pai e minha mãe não são auditores do TCU, são aposentados como auditores fiscais da agropecuários. Uhum. E eu falava, cara, eu não vou fazer concurso. Eu via o dia a dia deles, a estrutura, algumas coisas ruins ali do Ministério da Agricultura. Eu falava, cara, eu não vou fazer concurso de jeito nenhum. Aí queimei a língua, né? Depois da iniciativa privada, eu mudei de ideia. Exatamente. Meu pai mesmo, ele é formado em economia também, em economia mais em direito. E eu pensava: não, ele trabalha no tribunal, obviamente, por causa da formação em direito, né? Então, não tem nada a ver. Então, eu segui minha vida e tal. E assim, meus pais também, embora minha mãe tenha dado essa dica, nenhum deles nunca foi de querer moldar as minhas decisões. Sempre confiaram muito nos caminhos que eu escolhi para minha vida, né? Então, eu tive que ir lá e quebrar a cara. Eu tive que ver com meus próprios olhos, quebrar a cara um pouco, me desiludir de certa forma. E lá eu pensei: caramba, eu não conheço muitas pessoas que têm a qualidade de vida que eu cresci vendo os meus pais terem, né? E começou a me dar aquele estalo, né? Eu fiquei: putz, talvez se eu der uma chance para esse tal de TCU possa ser uma boa ideia, né? Pelo menos tentar, né? Se depois der errado, aí eu posso voltar porque eu estava fazendo, né? Mas eu acho que meu dever é pelo menos tentar, eu acho. Para mim faz todo sentido. Cara, no Brasil, eu falo como ex-trabalhador da iniciativa privada, como servidor público e como empresário também. Não tem nada melhor que serviço público, não, cara. Em termos de É, remuneração, estabilidade, horário, qualidade de vida, não tem nada melhor, não. Nem a iniciativa empreendedora também não é melhor, não, nesse sentido, no Brasil, tá? Conheço cara, muita gente que rala pra caramba para ter o seu curso online, alguma coisa assim. É puxado. a iniciativa é puxado. Por exemplo, eu conheço gente de todo jeito na iniciativa privada, quem não ganha nada, e conheço também muitos meus colegas lá ganham muita grana no mercado financeiro. Mas mesmo quando você ganha muito, cobra um preço e é muito alto o preço que cobra, cara. É uma vida de muito sacrifício. A ponto de você se perguntar se aquele dinheiro tá valendo a pena, sabe? É, é. Acho que logo antes da pandemia, eu fui convidado por um cursinho, um desses grandes cursinhos aí que a gente tem online, Uhum. para ser coordenador do coaching. E eu virei para eles e falei: olha, se você fosse me pagar o que eu acho que eu valho para trabalhar para vocês, automaticamente eu ia ter que trabalhar tanto para entregar isso aí que eu ia perder a qualidade de vida que eu tenho hoje e ia deixar de trabalhar para mim mesmo e abrir mão da minha empresa, do meu curso e tal. Não vale a pena, simplesmente não fazia sentido por conta disso. Tinha que ganhar muito dinheiro para abrir mão de ter a minha própria empresa e ganhando muito dinheiro ia ter que trabalhar absurdamente, né? E com um filho pequeno não valia a pena, eu queria ficar com os meus filhos. Pois é, eu saí, então eu finalizei o mestrado com essa cabeça de ou trabalhar para o governo ou trabalhar para mim mesmo, empreendendo de alguma forma.
Mas beleza, né? Mas não é difícil você dar um passo atrás. Eu estava trabalhando, eu estava finalizando um mestrado que abriu portas, tinha um rumo natural das coisas, né? Então, assim, não é fácil de você mudar os rumos, né? Mas eu aproveitei um evento terrível, mas que, às vezes, de grandes crises surgem grandes oportunidades, né? Então, assim, quando eu terminei a pandemia, eu terminei o meu mestrado exatamente quando a pandemia começou, né? Eu finalizei em março de 2020, né? Nossa, eu tô perdido nas datas, né? Março de 2020 foi. Foi quando começou o lockdown aqui em Brasília. Exatamente. Foi exatamente nessa época. Em março de 2020, eu apresentei a dissertação, me formei lá, e eu falei, poxa, eu acho que tá tudo parado, o mundo tá todo parado, eu acho que se tem uma hora para eu dar um passo para trás e tentar me reinventar, é agora, né? E me reinventar para ver se eu consigo me encontrar em algum rumo que me traga mais satisfação, né? Que me agrade mais. Então, eu aproveitei com unhas e dentes aquele momento, né? Me mudei de volta do Rio para Brasília, voltei a morar com meus pais, e pensei, cara, tá tudo parado, não tem nada, tá ruim de trabalho com pandemia, não tem opção de nenhum de lazer, ninguém vai me chamar para churrasco, ninguém vai me chamar para festa, não tem nada acontecendo. Se tem um momento para eu pegar e estudar, é agora. E ainda tem o fato que, tipo, não adianta nada eu começar a estudar e a prova dos meus sonhos acontecer daqui a 2 meses, eu não vou passar. Mas eu sabia que eu estava começando a estudar no momento que os concursos travaram, né? E que ia demorar um certo tempo até voltarem, né? Tempo esse que seria útil para mim voltar para os trilhos aí dos concursos e me colocar numa posição competitiva, né? Então foi isso que eu Sim. fiz. Então, você começou mais ou menos em março de 2020 a estudar? Foi um pouco depois disso? Foi imediatamente? É, Quando eu estava na reta final do meu curso, a primeira coisa que eu fiz, eu ainda não estava com a rotina que me permitia estudar, mas eu comecei a pesquisar muito sobre concurso, né? Sobre áreas, sobre órgãos, sobre áreas de estudo, sobre métodos de estudo. Foi nessa época, inclusive, que eu conheci o seu canal, né? Que eu conheci o Diogo Moreira. Legal. E, nossa, cara, foi muito bom para mim naquela época, porque ver tudo que o Diogo falava, ver os vídeos, assim, as histórias, ela me deu muita motivação de falar, pô, se eu não estou satisfeito com o meu caminho agora, existem outros, sabe? Eu posso me reinventar, sabe? Então, assim, foi muito bacana. Então, eu assisti muitos vídeos seus naquela época e fui me preparando. E quando eu terminei, eu já estava com essa cabeça de que eu queria estudar para o TCU. Por um misto de coisas, né? Pelo fato de que é um órgão que tem uma remuneração muito boa, que tem uma qualidade de vida muito boa, e eu via isso na minha casa, por trabalhar com temas que eu gosto, e também para num sentido mais prático de concurseiro, uma coisa que sempre me atraiu foi o fato de que eu gostei muito da possibilidade de estudar para um edital imenso e complexo como aquele, né? O edital do TCU de 2015 tinha 20 matérias, né? Era um mundo. E eu sempre pensei que, poxa, se eu estudar para um edital tão grande, tão desafiador e que exige tanto do candidato, é, mesmo que eu acabe não passando no TCU, eu vou estar me preparando num nível muito bom para o que der e vier aí no mundo dos concursos, né? Então, isso Legal. sempre me atraiu. Eu sempre pensei Bom que se eu estudasse para pensamento. uma prova específica demais, vamos supor que eu não passasse, eu ia passar essa prova e ia ter que estudar para outra área depois, né? Então, eu queria estudar para uma área que me abrisse muitas portas, né? Não só aquela própria prova. É. Isso aí é um Então, pouco daquele mindset de crescimento que eu falo de vez em quando, né? Você encarou a própria possibilidade de reprovar no concurso do TCU como um passo, um passo que você estava dando numa direção, sim, né? Que não era o sim, grande momento, a derradeira decisão do rumo da sua vida, era uma prova que você ia fazer, né? exatamente. Eu nunca encarei exatamente como o sonho. Não, era um objetivo no momento, um objetivo que eu queria muito alcançar, mas assim, nunca coloquei minha vida como dependendo disso, né? E é, desde o início pensei que assim, existe a possibilidade de insucesso, né? Existe a possibilidade, se você estuda para um concurso, você tem que saber que existe a possibilidade de não passar. Mas e aí? O que você faz com isso? Então, o jeito que eu tive de lidar com isso foi pensando que eu estava estudando para uma área muito boa e que me abriria várias outras portas além dessa, né? Então, foi assim que eu Legal. lidei. Então, eu comecei a estudar de fato, não lembro agora, foi março ou foi abril de 2020. Abri minha aula 00 de Direito Constitucional. Não, É, não me, foi não me mais ou esqueço. menos assim que a gente começa Foi mesmo. descobrir o que é que Fui descobrir o que é essa tal de Constituição, o que é lei, que eu não sabia bem até lá, não. Cara, é sim mesmo. A primeira aula que eu assisti para concurso foi na LFG, Direito Tributário, o cara falando de CTN, eu não tinha a menor ideia do que significava CTN. E é assim que a gente começa mesmo, é o primeiro passo.
Então você começou mais ou menos ali em março de 2020 e quando foi o dia da prova objetiva? Que eu não estou lembrando de cabeça agora. Do TCU É, foi março de 2022. ok. Então foram exatamente 2 anos aí. 2 anos até a primeira fase. Então vamos abordar mais a sua preparação. Como é que foi o começo? O que que você acha que você fez certo? O que que você acha que você fez errado? Quantas horas você estava estudando por dia? Como é que era a sua rotina no começo da preparação ali, 2020 mais ou menos, se você conseguir Uhum. lembrar? Eu acho que eu já comecei minha preparação com um acerto enorme, assim, que foi me organizar, pesquisar muito, né? Porque eu já conheci muita gente nesse mundo dos concursos. Aqui em Brasília, né? Você sempre conhece muitos concurseiros, né? Então, sempre conheci muita gente que me falava, ah, não, eu estudo para concurso há 2, 3, 4, 5 anos. Mas, olha, meus primeiros 2 anos de estudo foram praticamente perdidos. Eu não sabia o que eu estava fazendo, estudava tudo errado. E eu sempre pensei, pô, eu não tô com esse tempo para perder, não. Eu não quero estudar errado. Então, eu sempre me preocupei muito em estudar da forma correta desde o primeiro dia. Porque o TCU estava esquentando, o TCDF tinha, a prova tinha sido suspensa, mas uma hora ia ser remarcada, eu não tinha muito tempo a perder. E eu não queria perder tempo, né? Então, eu pesquisei muitos técnicos de estudo, entrei no coaching do professor Diogo Moreira, comecei a estudar já no coaching, então eu acho que isso foi um grande mérito do início da minha preparação, que eu já comecei estudando, usando técnicas boas, assim, desde o início, né? Então, Legal. vamos lembrar que quando eu comecei a estudar, eu já tinha um hábito de estudo grande, né? Eu já estudei muito no meu mestrado, muito mesmo. Não era de uma forma organizada como era para concurso, era uma bagunça, era muito estudo, mas era bem bagunçado. Então, assim, eu já tinha esse hábito de sentar e estudar, né? Tinha Então, eu já comecei concentração, com. né? Isso, exato. Então, já comecei com a carga horária razoavelmente elevada. Eu concluí o mestrado, saí do meu trabalho, pedi demissão da FGV, e decidi que eu ia ficar por um tempo dedicado integralmente aos estudos, né? Só estudando, né? Entre Sim. aspas, muitas aspas. E aí eu defini para mim inicialmente uma rotina de 7 horas líquidas em dia de semana, né? E mais 4 horas líquidas no final de semana, que era um sábado de manhã. Então essa era a minha rotina ali no inicinho. E eu fazendo o ciclo de estudos, marcando horas líquidas, com pausas marcadas. E eu me encontrei bem nessa rotina, até porque eu estava muito empolgado e motivado, né? Eu tinha sofrido tanto lá no mestrado, tinha estudado tanta coisa que eu não gostei, que quando eu comecei a estudar os assuntos, assim, eu adorei, achei o máximo. Para mim tava prazeroso, assim, principalmente no início, aprendendo muitas coisas novas e tal. E você estava por conta própria no seu próprio ritmo também, né? Quem sabe estudar, quem está acostumado a estudar, gosta disso, Exatamente, né? Eu considero exatamente. assistir aula, seguir ritmo de aula acadêmica uma coisa assim desesperadora. Eu imagino que você tenha sentido também muito lento, né? Quando estava lá Sim. no E mestrado. também, outra coisa nossa, que me encheu o saco lá é que, cara, era muito difícil. Eu estudei, assim, matemática e estatística num nível muito alto lá. Então, assim, chegava num nível que eu não dependia só de mim, eu precisava de ajuda dos outros colegas também. Para tudo, quase, né? Então, eu estudar para concurso, que era uma coisa que eu sabia que eu dependia só de mim, eu não precisava da ajuda de ninguém. Tudo que tinha ali eu conseguia aprender, né? Era só questão de sentar, me organizar e ler, né? Só essa sensação de independência, de que bastava eu estudar na minha, era libertador para mim. Então, comecei com essa rotina, né? Então, dava 39 horas semanais aí, né? E, assim, eu me encontrei, por incrível que pareça, eu tava até bem com isso, né? Eu tava me sentindo até tendo uma rotina saudável, assim. É, acordava ali umas 7h30, 8 da manhã, estudava umas 3 horas e meia, umas 4 horas até a hora do almoço, mais umas 3 horas depois do almoço. Consegui parar de estudar ali umas 6 da tarde. Dava até para fazer um exercício à noite, assistir uma sériezinha, alguma coisa, ler um livro, a lazer, né? Então tava uma rotina que eu tava me sentindo bem, sabe? Quase igual a minha rotina. Só que eu fazia 6 horas e não 7, mas É, era o mesmo esquema, mesmos horários, metas, assim, parava às 18 eu horas também. não é à toa, eu me inspirei bastante nas suas histórias quando eu fui montar a minha. Legal, legal. E funcionou, né? Funciona. Funcionou. Mas aí passaram-se uns 3 meses, não lembro, 4, e eu tava correndo atrás, eu tava estudando pro TCU, né? Mas a prova do TCDF foi esquentando, né? Claro que o edital era muito semelhante, então você aproveitava tudo praticamente, né? Mas teve uma hora que o TCDF começou a esquentar mais, né?
a prova ser remarcada, e eu senti que eu precisava acelerar. E eu tava me sentindo bem ainda, eu falei, não, dá para puxar mais um pouquinho, né? Eu acho que é isso, você vai ter sempre que ir tateando, né? Você só percebe os seus limites testando, né? Se com 6 horas tá tranquilo, tenta 7. Tá tranquilo, tenta 8. Aí não, ficou um inferno, volta para 7. É isso, vai Isso tentando, aí, né? E aí verdade. eu passei de 7 para 8 e dei conta, né? Já não era, se com 7 horas eu tava achando até prazeroso, por incrível que pareça ainda, com 8 não, já era muito puxado. Já era bem puxado. Eu conseguia cumprir, não enlouqueci com isso, mas já era uma rotina, assim, que demandava muita disciplina. Quanto tempo você Então, aguentou fazer 8 horas por dia? eu devo ter começado a fazer. Eu fazia 8 horas líquidas por dia de semana, no final de semana eu mantive 4 horas líquidas no sábado só, né? Eu comecei com essa rotina, devia ser junho ou julho de 2020, né? E segui nela até a prova do TCDF, que foi em fevereiro de 2021. Então, Cacetada. foi um tempinho, né? Foi um É tempinho, eu tava difícil bem mesmo, cansado. cara, segurar, Ah, segurar esse ritmo aí. Eu aguentei 2 meses ah. só com 8 horas diárias. Não tinha Pois essa, é. essa força, não. Beleza, então seguindo essa rotina até o TCDF, né? Tava realmente empolgado, né? Estudando pra caramba. E aproveitando esse mundo de pandemia também, que não tinha muita coisa pra fazer, né? Então eu entrei de cabeça. É porque você não tem filho, meu amigo. A pandemia, para mim, foi o contrário. Foi uma É, loucura. 2 crianças em casa, correndo pela é. sala, do quarto para a sala. Tá maluco. Não, exatamente. Eu sou um privilegiado, eu tenho total consciência disso, mas o meu papel era aproveitar essas coisas que eu tinha a meu favor, né? Isso aí. É. E aí fiz o TCDF, né? Que foi em fevereiro de 2021, e eu fiz uma boa prova do TCDF. Eu fiz a prova do TCDF com 11 meses de estudo, né? E eu não tive a minha discursiva corrigida por um ponto só. Então foi um misto de sensações, né? Por um lado eu fiquei meio frustrado, que, putz, cara, por um ponto, tá de sacanagem, né? Mas por outro, eu sempre tentei olhar as coisas de forma positiva, né? E eu fiquei, caramba, para 11 meses de estudo, eu fiz uma prova muito boa, sabe? Eu sei que tinha muita gente se preparando há muito tempo, gente estudando há muitos, muitos anos. Então eu me senti orgulhoso de mim mesmo. Assim, eu senti que eu tinha potencial, que eu tinha potencial, que eu tinha capacidade, que a forma como eu estava estudando era boa, estava funcionando. Então, eu sempre tentei ver as coisas do lado positivo. Então, eu gostava de. Nem que eu tivesse que mentir para mim mesmo um pouquinho, às vezes, né? Então, eu falava. Eu fiquei, o quê? Acho que os 72 primeiros tinha a discussão corrigida, né? Eu devo ter ficado em, sabe, 85, 90, alguma coisa assim. E eu falava, eu duvido que tenha alguém nesse top 100 que estudou menos tempo do que eu. Era uma forma de eu me Verdade. motivar, de eu ver valor em mim mesmo, né? E pensar que eu tinha uma boa perspectiva para seguir, né? Muito bom. E você conseguiu bater o edital inteiro? Você imagina que bateu quantos por cento do edital? Eu bati o edital inteiro, sim. Claro que com algumas matérias menos importantes você dá menos foco. Para mim, inglês. Sei lá, eu não chamo inglês de bater o edital. Para mim, eu fiz Sim, inglês com conhecimento da vida, né? sim. Então, assim, eu bati o edital, sim. E é É. interessante notar que, batendo o edital, você ainda não tinha passado, né? Algumas pessoas não entendem que, e provavelmente você vai falar disso mais tarde, existe um processo de amadurecimento durante o estudo também, né? Não só de avançar nas matérias, mas o tempo vai passando e você vai ganhando uma casca, você vai ganhando uma Com, experiência, uma com maturidade, certeza. né? Com Que certeza. facilita. Uma coisa é você estudar todas as aulas e conteúdos do edital, né? Outra coisa é você refinar os conhecimentos. Digamos que o conhecimento vai de 0 a 10, né? Vamos supor que quando você estuda pela primeira vez, você sai dos conhecimentos 0 e você chega no conhecimento 6. A partir daí, você tem que ir rodando tudo para transformar esse 6 em um 6,5, um 7, um 8 e subindo assim, né? Aí, a cada ciclo de estudos que você vai rodando de novo, você vai acrescentando um pontinho em cada uma dessas matérias, né? Até você ficar num nível competitivo em todas, né? Eu Legal, enxergava dessa forma. legal. Aproveitando Então, uma assim, pergunta que foi enviada aqui, qual matéria que você teve mais dificuldade para esse concurso aí do TCDF que você achou mais desafiadora? Teve alguma? para o concurso do TCDF, para mim, com certeza foram as matérias que eram de direito mais específicos, assim, né? Direito constitucional e administrativo, elas são mais acessíveis, a meu modo de ver, né? Agora, essas matérias mais de advogado, mesmo como direito civil e direito processual civil, eu tinha bastante dificuldade. Era uma lenga-lenga interminável, aquele código civil, exceção de saco, aquele negócio. Poxa, eu tinha dificuldade com aquilo. A Eu, minha eu esposa foi negativei, a...
Eu negativei direito processual civil no TCDF. Sacanagem, né? Sério, cara, que isso. Negativei direito processual civil no TCDF. A minha esposa foi aprovada no TCDF em 2014 e ela chutou o balde. Ela não estudou processual civil nem penal. Ela falou: dane-se, não vou nem estudar, É, não. eu devia ter seguido as orientações dela. Se eu não tivesse estudado direito processual civil e deixado todas em branco, eu teria ido melhor do que eu fui. Teria conseguido o ponto para ter a discursiva corrigida. Aham, Olha aí, terrível. exatamente. Mas diga aí, continua. E depois do TCDF, como é que foi a reorganização da vida aí? Ah, deixa eu te perguntar antes, uma Depois. outra coisa. Hum. Alguns alunos têm dificuldade com AFO. O que você achou de AFO? Como é que foi o aprendizado? Tem alguma dica com relação a isso para desenvolver nela? Alguma coisa específica ou você não notou nada diferente, não? Eu tenho dificuldade um pouco de responder essa porque eu sempre adorei AFO, sempre gostei muito, assim, de verdade, matéria que eu gostei demais de estudar, então eu nunca tive exatamente dificuldade. Porém, então assim, com relação a uma técnica de estudo especial para AFO, eu não saberia dizer. Porém, eu posso falar sobre materiais, né? Eu comecei, a primeira vez que eu estudei AFO, quando eu comecei a estudar para concurso, eu comprei o pacote do Estratégia, né? E eu estudei pelo material do Estratégia, do professor Sérgio Mendes, né? E depois de alguns meses, só que eu fui conhecer o Direção Concursos e conheci o material do Sérgio Machado, se não me engano, Sérgio Machado e o Marcel Guimarães, né? E assim, para mim, eu acho o Estratégia muito bom, acho Direção muito bom, cada um tem um professor melhor que o outro ali, mas em AFO eu achei a diferença gritante. Eu achei o material Legal, do Direção fantástico, do professor Marcel Guimarães e Sérgio Machado, acho que é Machado. Então, bacana. assim, eu acho que eu não reli o material inteiro, porque eu achei que não estava valendo a pena, mas desde então, eu comecei a revisar os conteúdos só pelo material de direção. E eu achei mais bem explicado, achei com resumos muito bons, mapas mentais excelentes. Então, eu acho que a dica que eu poderia dar é de material. O material deles é fenomenal para AFO. Legal. E para contabilidade pública, você usou material teórico ou você foi direto para a MCASP? Não, nunca usei MK, sei nem o que que é. Eu estudava por material, né? Material. E eu Olha que lindo. sempre vi professor falando no Instagram assim que pessoas perguntam, leio o MCASP ou não? Aí ele fala, cara, não leio, a aula é suficiente. E assim, eu achei as aulas suficientes. É, Com contabilidade pública foi a mesma coisa, né? Estudei pelo material de estratégia do Gilmar Possati, achei muito bom, mas também depois conheci o material de direção e foi um bom complemento, assim, né? Nesse caso, eu considero que os dois foram bons materiais. tá. Então, contabilidade pública foi pelos PDFs mesmo. Legal. E pessoal mandando dúvidas aqui, que a gente aborda na hora de falar mais da reta final do TCU. Com relação a flashcards da IC, que a gente entra nisso quando estiver falando da reta final do TCU. Beleza. Como é que foi Vou essa continuar minha virada de trajetória, então, chave aí? depois do TCDF, então. Isso. Depois do TCDF, naturalmente, eu dei uma baixada, né, de ritmo. Eu saí daquele ritmo que eu tava de 44 horas semanais, saí e nunca mais voltei, né? É, já adianto, né? Primeira coisa que eu fiz, eu tirei uma semaninha de férias e depois que eu fui estudar, voltar a estudar, eu tava completamente exausto e de saco cheio de qualquer coisa relacionada ao Tribunal de Contas. Eu precisava de umas férias de Tribunal de Contas ali. O concurso do TCU não tinha esquentado tanto assim, né? Então eu tava me sentindo tranquilo até com relação a ele. Aí eu aproveitei e pensei, pô, essa prova da Polícia Federal tá vindo aí, Polícia Civil, pode ser uma boa oportunidade de eu dar uma treinada, ganhar uma moral, quem sabe. Era Aí o Sebrasp, que né? era tudo CESP. Isso. E eu pensei, de modo geral, eu estava muito bem preparado. Aquela minha teoria de que o Tribunal de Contas te prepara para muita coisa no mundo dos concursos, ela estava valendo. As matérias eram quase todas iguais, né? Aí, porém, tinha uma que era realmente diferente, que era informática, que eu não tinha estudado para o TCDF, e era a matéria mais importante da prova da Polícia Federal. Aí eu pensei, pô, se eu não estudar informática, que é a matéria mais importante do concurso, não dá nem vale a pena nem eu ir para lá, né? Não dá nem para brincar, né? Aí eu fiquei que saber, como eu tô totalmente enjoado, eu vou pegar aqui um tempinho e estudar informática. Estudei informática no freestyle, assim, peguei uns 10, 11 dias ali seguidos e li todas as matérias de cabo a rabo na hora, sem ciclo, sem nada. Só peguei todas as aulas de informática e li. Só para poder participar da brincadeira lá na Polícia Federal. Aham. Aí, depois disso, a prova da Polícia Federal ainda faltavam uns 2 meses para a prova, sabe? 1 mês e meio, 2 meses. Depois dessa minha aventura aí na informática, eu voltei para o meu ciclo do TCU normalmente. Nem lembrei de prova da Polícia Federal, mas voltei lá para o meu ciclo do TCU e continuei estudando, né? Mas aí, fui fazer a prova da polícia depois, sem nenhuma pressão, nunca foi meu foco, nunca foi meu desejo, meu foco.
fiz a prova ali sem pressão nenhuma e, para minha surpresa, deu tudo muito bem. Passei bem dentro das vagas. Então, consegui a aprovação na Polícia Federal. Eu lembro que você ficou dentro das 100 primeiras colocações, não foi? Eu fiquei em 152, alguma coisa assim, pra Era 100 e gente. alguma 150 coisa. pra gente. Eram o quê? Umas 600 e tantas vagas, 700 vagas, então fiquei dentro das vagas, fiquei bem colocado. Primeira turma, né? É, caramba. Aí, nessa mesma pegada, eu também fiz e passei no concurso da Polícia Civil, pra gente também. Polícia Civil foi um pouquinho fora das vagas, mas numa posição que com certeza chama, assim, né? E passei também no concurso de temporário do Ministério da Economia. Sim. Tudo isso com a bagagem que o Tribunal de Contas me trouxe, né? E é aquela coisa, foi uma comprovação de duas coisas. Um, que meus métodos de estudo estavam funcionando, e dois, de que realmente essa área, estudar para uma área tão exigente, com conteúdos tão longos assim, ela te deixa cascudo para várias provas, né? E eu lembro que eu te falei na época que você foi aprovado na PF, falei, cara, não vou te entrevistar porque vai ser desmotivacional. E aí, como é que foi a preparação? Não estava estudando para essa prova, não. Ok, muito obrigado, valeu, até a Nada, eu concordo. próxima. Preparação totalmente Nutella. Foi muito louca, mas é o que você falou, né? Foi toda uma base criada, todas as matérias praticamente eram iguais àquelas que você já vinha estudando, você vinha estudando com mais extensão e mais profundidade, né? Então, assim, dizer que Sim, você não estudou para PF não é de fato uma verdade, sim, assim, sim. verdade. E outra mudança que eu tive a partir da prova do TCDF foram duas, né? Primeiro, minha carga horária reduziu, porque eu não aguentava mais fazer aquela carga horária, então virou uma, sei lá, logo depois do TCDF comecei a estudar umas 5 horas por dia, 6 no máximo, até parei de estudar no final de semana por um tempo. E outra coisa que eu queria, né? Que era fevereiro de 2021, né? Isso voltando um pouco no tempo aí, né? E eu julguei que eu já tinha tido meu período ótimo de estar apenas estudando, né? Somente estudando, porque eu não tinha nem mais paciência de ficar o dia inteiro estudando. Então eu julguei que naquele momento seria uma oportunidade ideal para eu tentar começar a conciliar com o emprego, né? Para ganhar um dinheirinho, para arejar minha cabeça com outro ambiente, com outras coisas. Eu achei que eu quis dar essa chance, pelo menos, a tentar trabalhar e estudar. Como eu não tinha passado em nenhum concurso no momento, né? Eu só fui passar na Polícia Federal 2, 3 meses depois, e também até chamar ainda demora mais ainda, né? Eu estava sem nenhum emprego em fevereiro de 2021. Eu fui procurar emprego na base do currículo, né? Apesar dos meus traumas lá do meu mestrado, querendo ou não, eu tinha um diploma, que é um diploma valorizado, e que ele abre algumas portas. Então, Legal. eu fui procurar emprego na base do currículo, enquanto estudava ali, minha rotina mais tranquila que eu estava. Aí, primeiro, eu entrei num cargo comissionado lá no Ministério da Economia, mas eu fiquei pouquinho tempo, menos de um mês, porque depois eu passei no processo seletivo do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, que é um organismo internacional. É como se fosse uma empresa estatal, mas cujo dono não é só o governo brasileiro, uma sociedade de vários governos. Então, Legal. é um meio termo entre iniciativa em setor público e iniciativa privada. No final das contas, foi uma descoberta muito bacana, eu achei bem interessante. Estou no BID até hoje. É, e cumpri um papel muito importante na minha vida nessa fase, né? Então, eu entrei no BID em junho de 2021 e entrei numa nova rotina, né? Entrei numa rotina em que eu ia conciliar estudo com trabalho. E aí, novamente, eu comecei a pesquisar formas de estudo, pesquisei bastante sobre como que se conciliava, né? Trabalhar com estudar. E fui percebendo uma coisa também que vi com o Diogo Moreira falando, e que para mim casou muito bem, foi essa dica de tentar estudar antes do trabalho. Porque trabalho é foda, né? Às vezes você tem hora para entrar e não tem hora para sair, o trabalho te estressa, o trabalho te cansa, e ao longo do dia surgem muitas distrações, a gente te convidando para fazer isso, aquilo. Então, assim, deixar para estudar no final do dia pode ser complicado. Você pode estar É, cansado, você pode estar disperso. é. E aquela coisa, também tem outra coisa. Vamos supor que você comece a estudar cedo. Se acontece um imprevisto, você ainda tem todo o resto do dia para recuperar, né? Agora, se você se propõe a começar a estudar 9 da noite, qualquer imprevisto que aconteça, você já não cumpre a sua meta mais, né? E não Porque não costuma tem nem acontecer horas para recuperar. imprevisto 9 horas da manhã, 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, né? Os imprevistos costumam acontecer no resto do dia, né? Então, de manhã Exatamente. realmente é mais raro você ser interrompido. E no meu caso, para minha sorte, né, o meu trabalho ele era muito flexível, né, para começar que era integralmente home office. Tô até hoje Nossa, integralmente home office. Acho que só mês que vem a gente vai voltar para um híbrido. ah, que legal.
mas até hoje 100% home office, isso me trouxe uma flexibilidade excelente e também horários totalmente flexíveis. Eu não tenho que bater ponto, eu não tenho nada exatamente, eu tenho que dar conta das minhas tarefas, né, das minhas demandas. E eu fui percebendo que lá não tinha tanta diferença se eu começasse a trabalhar 9 em ponto ou 10 e meia. Bastava que eu cumprisse com minhas rotinas do dia a dia, né? Então, eu comecei eu defini uma rotina para eu começar a acordar cedo, né? Mas também não cedo demais, porque eu sou meio Nutella. Então, eu acordava 6 da manhã. Tem gente que acorda 5, 4. Não, para mim eu falei, vou acordar 6. Então, eu comecei a acordar 6 da manhã, começava a estudar direto, né? No início, eu comecei com 3 horas líquidas de manhã, mas eu fui vendo que, de novo, né? Eu fui testando e vi que com 3 horas dava até para fazer um pouquinho mais. Aí eu defini e me encontrei na rotina de 4 horas líquidas pela manhã. Então, eu começava a estudar ali 6h10, 6h15. E eu conseguia terminar de estudar lá para umas 10h45 da manhã. Intervalos Que eram 4 horas curtíssimos de e sem estudo com vacilar, duas né? pausas de 15. Oi? É isso que eu ia falar, intervalos curtos, sem vacilar, Isso, sem se exatamente. distrair. Exatamente. Se eu começasse, começasse a estudar 6h15, com 4 horas líquidas de estudo e duas pausas de 15 minutos, dava exatamente umas 10h45 eu estava terminando. É isso aí. Aí, terminava ali umas 10h45 e pegava direto no trabalho, né? Já com a consciência meio pesada ali, meio alerta, mas conseguia entrar no trabalho essa hora. E aí trabalhava até umas 7 da noite, mais ou menos. E claro que assim, nada é a ferro e fogo. Na rotina de trabalho tem para aconteceram dias que eu tava com o bicho estava pegando, eu tive que falar, essa manhã, na próxima manhã não tem como estudar. Fazer o quê? Não ficava feliz, mas vez ou outra acontece, né? Mas o importante é que, via de regra, na maior parte dos dias eu conseguia fazer minha rotina certinho, né? Então, assim, você não tem também que se culpar demais se algum dia der errado. Acontece, ainda mais quando você está conciliando, né? Essa E autocobrança trabalhava é... até umas 7 da noite. E Uhum. aí era o tempo de tentar fazer um exercíciozinho. Quando eu estava no pré-edital, ainda me permitia fazer uma coisa que eu gosto mais, fazer uma aula de futebol no clube. Era o tempo de chegar em casa depois, tomar banho, jantar e dormir. Legal. E já na época de pós-edital, que o tempo ainda é mais apertado, eu fazia só uma academiazinha. E ainda faltando bastante, mas fazia. Então essa era a minha rotina. E no sábado, eu sempre permanecia com 4 horinhas no sábado, assim, né? Pelo menos em pré-edital. 4 horas líquidas no sábado. Então a minha rotina virou uma rotina de mais ou menos 24 horas semanais. Legal. E, Legal. e fiz essa rotina por 11 meses. 11 meses não, 13 meses, né? Se contar quando eu entrei no meu trabalho até a prova discursiva, a segunda fase do TCU. Olha só. Então, para quem ficou desestimulado ali com um cara que fazia 8 horas líquidas por dia no começo e começou a sofrer porque tem que trabalhar e tal, tá aí uma história bastante interessante, né? Você já com uma certa carga de conhecimento, de estudo, de várias matérias finalizadas, conseguiu estudar e conseguiu ser aprovado estudando Sim, 4 horas líquidas por dia, né? Mesmo no sim. pós-edital, mesmo para discursiva, né? Uhum. Às vezes Assim, eu eu falo... acho que a gente não precisa estudar, a gente não precisa. A nossa necessidade de carga horária ela vai reduzindo com o tempo. Quando você está aí no início, querendo correr atrás de um edital, realmente é bom você estudar muitas horas porque você bate o edital mais rápido. Mas a partir de certo momento, pode ser até desestimulante. Assim, para mim, eu com edital batido, estudar 40 horas semanais, para mim, eu achava que ficava até monótono, sabe? Ficava, caraca, quanta mesmice, né? Então, foi exatamente nesse momento, né? Quando eu comecei a trabalhar justamente nessa época que eu estava com o edital finalizado, né? Então, eu não sei nem. Eu acho que eu nem conseguiria continuar fazendo a mesma carga horária, mesmo se eu não Entendi, trabalhasse. entendi. Uma história parecida com a minha, que depois da fase objetiva da Receita Federal, eu não estudei mais. A discursiva era 45 dias depois. Eu cheguei no nível de Aí exaustão. foi outro nível. Porra, eu chutei o balde, não recomendo a ninguém, mas eu já não estudei nem para a segunda fase. Eu fiquei sem fazer nada durante 45 dias, fiz a prova e depois esperei ser chamado. Dei Uhum. sorte nesse sentido. Mas de vez em quando eu falo no Instagram, no YouTube, assim, que mas eu tenho poucas horas por dia, eu trabalho, eu falo, olha, vai demorar mais, porque você vai ter que ler a mesma quantidade de coisa com menos tempo, demora mais. Mas não é impossível passar num concurso grande estudando poucas horas por dia, Sim, porque tendo paciência, você chega no alto nível, sim, com é, certeza. é, Vai ter que ter mais exatamente. paciência, vai ter, né? Mas chega, Simplesmente dá vai sim para demorar chegar no alto mais. nível. Sim. É. Ah, Continuemos. Aí você manteve esse ritmo, estava trabalhando no vídeo ao mesmo tempo.
E aí, a prova do TCU estava se aproximando, estava sendo retomada e tudo mais, faltando uns 4, 3, 2 meses para a prova. Você mudou alguma coisa? Como é que foi a preparação nessa reta final? Como é que você estava tratando as matérias finalizadas também? Olha, em termos de carga horária, eu mudei pouca coisa, porque eu sinto que eu já estava trabalhando perto do meu limite, né? Então não tinha nem muito espaço para aumentar tanta coisa assim, né? Então, sei lá, se eu estava fazendo 4 horas no dia de semana e 4 horas no sábado, meus dias de semana permaneciam iguais, não tinha como aumentar mais. E no final de semana, eu acho que eu comecei a estudar no domingo um pouquinho também, né? Tentava fazer umas 4 horas no sábado, umas 2 ou 3 no domingo. Foi isso. Então mudou pouca coisa. Eu não tinha energia mais para aumentar tanto, assim, no meu pós-edital. E também tinha o fato de que o meu pós-edital não foi uma correria gigantesca, né? Eu já estudava tudo, eu já tinha o edital anterior batido. O que eu tive que fazer foram aquelas adaptações, né? Ciência de dados, que foi uma matéria quase toda nova. O peso, estatística tinha um peso maior, eu estudava bem largado estatística, eu tive que estudar com um pouquinho mais de. Embora eu já tivesse uma boa bagagem de estatística, mas como ela se tornou uma matéria mais relevante, eu tive que estudar com um pouquinho mais de seriedade. Então, eu tive que fazer esse tipo de ajuste, né? Mas não tive que fazer uma correria louca, assim, no meu pós-edital. E como é que você foi tratando as complexidades, como é que era a sua revisão nessa reta final? Como que Uhum. você tratava os pontos difíceis, as decorebas? Como é que você evoluiu aquele pouquinho assim nessa reta final? Aham. Acho que eu posso voltar aqui até desde o início, só para contextualizar, né? De início eu fazia o ciclo de estudos, né? Ia lendo os PDFs e seguia exatamente aquela dica que você deu, né? E para mim casou muito bem de fazer as questões pares do PDF. Quando eu estava lendo a matéria pela primeira vez, eu fazia questão só do PDF, nada de site de questões, e fazia aquela coisa, terminavam a aula, fazia as questões pares e revisava fazendo as questões ímpares de algumas aulas para trás. E era assim. Eu revisava desse jeito inicialmente Legal. e a revisão era só por questões. Então, foi assim até eu terminar de ler as matérias, né? E então assim, quando eu estava aprendendo a teoria, essa era a forma. E aí, quando você termina uma matéria, o estudo muda, né? Você se torna outro estudo, né? A partir do momento que eu ia terminar as matérias, a primeira coisa que eu fazia eu não tirava elas do ciclo, eu só reduzia a carga horária e entrava naquele modo de eterno de ficar girando todas as aulas do conteúdo e fazendo questões, né? A diferença é que, a partir de certo momento, dependendo da matéria, eu saía do PDF e ia para um site de questões. E aí também, a partir desse momento, eu comecei a produzir o meu próprio material de revisão, né? E isso aí é um detalhe, por exemplo, no TCDF, como eu corri para bater o edital, eu cheguei no TCDF com pouco material de revisão, né? Mas aí, esse é o tipo de coisa que eu fui lapidando no meu segundo ano de estudos, né? Que é que eu comecei a produzir bons materiais. Seria um tipo caderno Então, de erros, assim? exatamente caderno de erros. Ah, legal. Eu, eu, a minha revisão, de modo geral, era só rodando, fazendo questões, mas à medida que eu fazia as questões, eu ia identificando algum assunto que eu estava errando mais, que eu tinha mais dificuldade, ou que eu via que era muito recorrente, tinha alguma decoreba ali que tinha que estar na ponta da língua. Fazendo questões, você vai percebendo esse tipo de coisa. E eu comecei a fazer um caderno de erros. Dica também do Diogo. Legal. E no início eu ficava, caramba, como é que eu vou fazer o caderno de erros, né? A mão já estava completamente descartado porque eu mal sei escrever a mão. Minha mão cansa fácil, minha mão dói, minha letra é horrorosa, não tinha a menor chance de eu fazer qualquer material à mão. Além do que gerar uma pilha, né? Sim. Aí pensei, pô, no Word talvez? Mas eu pensei, caramba, se eu quiser criar um Word só, ele vai ficar gigante, vai ficar milhões de páginas. Ou então, se eu criar um Word para cada matéria, eu vou ter 20 documentos diferentes, que bagunça. E aí, essa é uma dica que eu achei muito legal e que eu aprendi assistindo uma live sua, Diogo, com um aluno. Cara, ele tinha sido aprovado, eu acho, na. É o Thales? Não, não era o Thales. Ele era um outro. Ele era de Formosa, aqui, Goiás, pertinho, e ele tinha sido aprovado na Cefaz Goiás e na Cefaz Ceará, alguma coisa assim. E vendo Ah, a entrevista sua com esse cara, eu vi ele falando que ele fazia o caderno dele de erros dele no Excel. Eu fiquei, caramba, no Excel? E aquilo ficou na minha cabeça. Aí eu resolvi tentar. caraca. Isso tem muito tempo, É. cara. Ah, deve ter sido final de 2020 isso daí. Nossa, é verdade, é verdade. E aí? E aí eu gostei dessa ideia que ele deu. Falei, eu vou tentar. E aí eu me dei muito bem com esse negócio de fazer o caderno no Excel, que eu achei que ficou muito prático, muito organizado. Porque como é que eu fazia?
cada aba da planilha era uma disciplina diferente, era uma matéria diferente, e dentro de cada aba, eu fazia assim, cada aula era uma coluna. Então, assim, a aula 00 era a primeira coluna, a aula 01 era a segunda coluna, e aí por aí vai. E eu ia anotando o conteúdo de cima para baixo. As células ficavam gigantes, assim, tudo grandão, mas eu achei muito bom, porque em um só arquivo eu tinha todas as matérias, né? E ficava fácil de navegar. Você dava um Ctrl L ali, localizava um termo específico que você queria buscar e tal, ficava tudo fácil, tudo prático, dava para navegar com velocidade entre uma aula e outra. Achei que ficou muito prático de navegar pelo material. E outra vantagem, nesse caso não em relação ao Word, mas em relação a fazer à mão, outra vantagem maravilhosa de fazer digital é que você pode o que eu fazia muito era tirar print de alguma parte do PDF e colar no meu resumo. Por exemplo, o professor fez na aula um mapa mental excelente ali que ajuda a decorar tal decorebinha. Eu printava e colocava lá no meu caderno de erros. Legal. E assim, esse caderno de erros ele foi se desenvolvendo ao longo do tempo, né? Para algumas matérias, chegou um ponto que ele começou até a virar um resumo mesmo, né, dos conteúdos. Para matérias mais extensas, assim como direito administrativo, ou contabilidade geral, assim, é difícil que seja um resumo, porque ele ficaria infinito, né? Mas então ele ainda tinha um pouco mais de cara de caderno de erros. Agora, para matérias menores, assim, sei lá, direito penal do TCU é pequeno, virava um verdadeiro resumo da matéria inteira. Mas feito com mais experiência, né? Feito com um olhar mais crítico, né? Exatamente. Então, era um resumo, mas isso eu concordo demais com o que você fala. É, pode ser bom até fazer um resumo, mas não faça o resumo ao vivo à medida que você está lendo os conteúdos. Termina a matéria inteira primeiro, faz exercício, nota, vai ganhando experiência e tendo um senso crítico maior do que é importante e o que não é. A partir daí você tem um senso crítico muito maior para montar o material de revisão. Se você fizer o resumo desde o início, primeiro vai demorar muito. Eu acho que o foco primordial de início é bater o edital, é ler tudo, bater o edital. E aí, a partir daí, você vai lapidando. Depois que você está pronto, aí beleza. Aí você tenta lapidar como você conseguir, fazer um resumo, fazer um caderno de erros. Mas fazer desde o início ia atrasar demais e seria um resumo ineficiente, porque eu não teria tanta bagagem assim para saber o que merecia estar lá ou não, né? E como o conteúdo é gigante de um concurso, cara, mesmo o caderno de erros, mesmo com toda a experiência que eu tinha, ainda ficava grande. A minha rotina era. Eu definia um período, a cada 45 dias, alguma coisa assim, para reler todo o material, né? Todo o caderno de erros. Você E tem a uma cada vez que estimativa eu, de quanto demorava para ler o caderno todo? a cada nova revisão demorava mais, porque era mais conteúdo que ia sendo adicionado. No início era tranquilo, um dia, 2 dias, três. Agora, quando eu estava de véspera lá pro TCU, eu gastava uns 7, 8 dias para ler ele inteiro. Caraca, e gastava o dia inteiro ou um tempo do dia? Não, o dia inteiro. Mas isso servia para mim, porque eu lia ele inteiro. Demorava, cara, uns 2 meses eu relia ele inteiro. E eu relia ele inteiro toda véspera de prova. Então, assim, sempre que chegava uma prova, o meu pré-prova era gastar a semana da prova relendo ele inteiro. Era o que eu fazia em semana de prova. Perfeito, cara, perfeito. Eu tenho Então, falado ele isso estava também, bem não precisa nem completão, assim, fazer estava bem questão na bonitinho. última semana, só focar Não, nesse material. O não, que eu que não você fazia falou aí? O questões na última semana. que que você falou que eu te interrompi sem querer? Não fazia questões na última semana. O meu foco era passar o olho em tudo de novo, relendo todo o meu material. Não estou dizendo que fazer questões na última semana é certo ou errado, mas era o meu jeito. Então, deixa eu entender melhor. Você via o caderno completamente, mais ou menos a cada 2 meses. A cada 2 meses, ou quando tinha uma prova e eu queria fazer uma revisão de véspera para essa prova. Na véspera da prova, gastava uma semana para revisar tudo. Mas nesse a cada dois Isso. meses, você ia lendo ele um pouquinho por dia, um pouquinho por semana? Como é que era? Não, quando dava 2 meses, eu lia ele inteiro e ficava lá uma semana inteira só nisso. Entendi. Tirava uma semana a cada 2 meses só para reler o caderno de erros. Interessante. Isso. Legal. E E às vezes ia retirando alguma coisa também. Eu muito mais adicionava do que retirava, mas às vezes retirava uma coisinha também. sei como é que é. É um pouquinho de cautela que a gente tem, um pouco de insegurança também, Sim. mas faz sentido. E a super reta final aí? Alguma coisa diferente disso nos últimos 2 meses, por exemplo? Não, foi bem essa rotina mesmo, assim, nada de muito diferente. Assim, talvez uma pequena diferença que eu acho que pode ter tido no pós-edital, né? É que, primeiro, tive que lidar com essas adaptações, né? Então, assim,
Na reta final dos estudos, já esse negócio de ciclo de estudos foi meio que morrendo, né? Porque você já estudou tudo que tinha para estudar e quando você está na reta final, o seu foco é acabar com as coisas que precisam ser finalizadas, né? Então, fugi bastante de ciclo de estudos no final, dei prioridade em finalizar, por exemplo, ciência de dados, que eu tinha que estudar ela inteira quase. Então, o estudo foi começando a ficar mais freestyle, assim, né? Era uma coisa menos organizada na minha reta final, eu sentia. Mas Porque você tinha uma eu tinha maturidade muito aquele... maior, né? É, Para exato, eu já enxergar tinha uma assim. maturidade muito maior e eu já tinha feito ciclo de estudo por muito tempo, sabe? Eu sentia que eu podia fugir um pouquinho dele naquele momento, e Legal. focar mais nas matérias que eu estava precisando. E outra coisa que, assim, no pós-edital você fica, cara, eu tenho que estudar mais, tenho que estudar mais. Só que, como eu falei, eu já não estava conseguindo estudar mais muita coisa, né? Além da minha rotina que eu tinha definido. Então, às vezes, quando eu sentia que eu queria algo mais, eu eu assisti alguma videoaula, eu nunca fui de estudar por videoaula, sempre fui PDF, sempre gostei de aprender lendo, mas como depois de estudar 4 horas líquidas de manhã e depois trabalhar um expediente inteiro, eu nem que eu quisesse, eu tinha energia para ler alguma, sentar no meu computador, eu olhava para minha cadeira aqui, passar, chega arrepiava de olhar para minha cadeira aqui do escritório. Então, nem que eu quisesse, eu conseguia sentar no computador e ler um PDF. Então, eu botava uma videoaula na TV e assistia como se fosse um extra, assim, sentado no sofá, relaxado, sem me obrigar a nada. Botava uma videoaula de revisão de qualquer coisa ali, alguma matéria que eu estava querendo, e assistia ali sem compromisso. O que desse para pegar, eu pegava. Se eu não pegasse também, não estava me culpando muito, não. Então, era como um extra. E na última semana, assim, com relação à saúde física e mental, o que que você achou interessante fazer, que funcionou para você, que deu um bom resultado? Mudou alguma coisa? Pegou mais leve? Pegou mais pesado? Como é que foi? Hum, Quando estava na véspera da prova, assim, né, quando o caderno de dias estava ficando muito grande, né? Então comecei a respeitar muito ele. Eu não ia começar a ler meu caderno de dias faltando 5 dias para a prova, porque eu ia ter medo de não dar tempo. Ou se desse tempo, eu ia ter que estudar muitas e muitas horas para matar ele. Então eu já começava a ler meu caderno de erros na semana retrasada, né? Faltando uns 13 dias para a prova, eu já comecei meu caderno de erros. Nem Entendi. que, mesmo que eu fosse terminar ele faltando 4 dias para a prova ainda, eu preferia ler assim, né? Então, para poder ler com calma e tal, sem ter que aumentar a carga horária. E aí o que eu fazia de prova era que à noite as videoaulas que eu assistia eram aquelas videoaulas de revisão que alguns professores publicam. Tem algumas videoaulas de revisão muito boas que esses professores fazem de véspera. Então eu assistia de alguma matéria ou outra que eu estava querendo. Mas de modo geral, eu me preocupava bastante em pegar mais leve na semana da prova. Tanto é que, por exemplo, uh, eu me planejei na prova do TCU, da primeira fase, para finalizar todos os meus estudos. A prova era domingo, sexta-feira na hora do almoço. Eu tirei férias nas 2 semanas anteriores ao TCU. Não, uma semana antes do TCU, né? Porque eu tirei as férias uma semana antes do TCU e logo depois era CGU, né? Então foi a semana imediatamente anterior ao TCU e a semana imediatamente anterior à CGU. Então eu me programei para parar de estudar sexta-feira na hora do almoço. Eu nunca fui daquelas pessoas que fica estudando até o último segundo. Pelo contrário, eu tenho aversão a isso. Me deixa nervoso, me deixa ansioso. Eu sempre gostei de relaxar no final e pensar que, cara, fiz minha parte, estudei. Se não foi esses 1 ano e meio, 2 que deu certo, eu também lavo minhas mãos, sabe? Pensei a Então, mesma sexta-feira à coisa. tarde. Sexta-feira depois do almoço já parei, fui curtir, tava de férias, né? Fui ficar de boas, assistir filme, caminhar no parque. E tanto um dia antes do TCU e um dia antes da CGU, fui, fui na casa da minha namorada, fui no condomínio dela, nadar na piscina e pegar sol. Um dia antes da prova. Foi o Boa. meu sábado. Inclusive os meus sábados pré-prova eram mais agradáveis que os sábados normais, porque eu estudava mais nos sábados normais, né? Então, sábado pré-prova foi um dia mais agradável que a média. Legal. Pô, eu me lembro da quinta-feira antes da minha prova objetiva, eu estava sentado na praia sozinho, de perna cruzada. Essa imagem ficou na minha cabeça, cara, lá em Vitória, né, que eu sou de Vitória, Espírito Sim. Santo, sentado sozinho. Eu nunca tinha ido à praia sozinho, mas eu estava tanto Uhum. precisando sair, Sim. pegar, ó, relaxar, que eu fui à praia sozinho, botei uma cadeira, cruzei a perna e fiquei olhando para o mar, assim. Lembro disso até hoje. Mesma Porque coisa. uma coisa que eu pensava, eu sempre pensei aqui, cara, estudar essa, o que que eu posso fazer pela minha prova? Primeiro lugar, estudar muito. Eu pensei, pô, isso daí confere, eu já estudei pra caralho. Estudei tudo que eu podia estudar mais um pouco, estudei muito. Então eu pensava, a partir de agora, eu acho que a melhor coisa que eu posso fazer para a minha prova é chegar na minha prova com o auge da minha disposição física e mental. E como que eu faço isso? Relaxando nos 2 dias anteriores, né?
eu já estudei, então é melhor chegar estudado e descansado. Muito melhor do que eu chegar morto, assim. Mas, claro, Isso aí. novamente, isso é para mim, não estou dizendo que isso é uma regra universal. Para mim é assim, né, que funcionava. Tem gente que se ficar sem estudar um dia antes vai ficar mais ansioso ainda. Não era o meu caso, bicho. Um dia antes eu estava ali de boa, estava nem lembrando de prova, estava querendo descansar. E isso Muito me ajudou bem. muito a fazer as provas menos nervoso, assim, né? Isso é Outra fundamental, coisa que cara. me ajudou muito no TCU, mas que nesse caso não tem a ver comigo, né? Tem a ver com a data, a forma da prova mesmo, né? É que eu adoro concurso que a prova é só à tarde, eu adoro. Porque quando a prova é de manhã, eu durmo muito mais tenso. O TCDF foi de manhã à tarde, eu durmo mal, cara, porque só de saber, não, tenho que acordar ali 6:30 da manhã para dar tempo de chegar na escola e fazer a prova, eu já durmo pensando na hora que eu vou acordar. Toda CGU, mesma coisa, a prova foi de manhã cedo, dormi mal. Agora, quando a prova é Entendi. à tarde, igual a do TCU, cara, para mim é maravilhoso. Eu durmo numa boa, não tô nem aí. É porque, sei lá, eu acho que quando a prova é de manhã, ainda tem um medo dentro de mim de eu perder a hora, né? Agora, quando a Com prova é uma da certeza. tarde, eu sei que eu não vou, se eu deitar 10 da noite, eu sei que eu não vou dormir até 1 da tarde. Nem que eu queira. Então, Com eu acho que só de certeza. dormir com essa preocupação a menos, isso me facilitava, né? Então, Legal. principalmente na prova do TCU, eu cheguei bem tranquilo, assim, fiz a prova tranquilo. Tava com aquele sentimento de, cara, fiz minha parte. Olha, se não der, é porque não é para dar mesmo. Aí vejo o que eu faço depois, sabe? Agora é hora só de fazer minha prova de boas e não me preocupar muito. Depois eu vejo. E como é que foi a prova? Fazer a prova, a estratégia de prova e o resultado da prova. Como é que foi? Fazer a prova, primeiro, né? Falando um pouco de estudos, né? Fazer a prova é muito reflexo da sua experiência, né? Por exemplo, quando eu não fazia simulados no início, assim, né? Mas depois que eu já tinha terminado as matérias, aí eu comecei que eu estava só no modo revisão, eu comecei a incluir simulados, principalmente quando as provas se aproximavam. E fazer os simulados, principalmente nessa reta final, é muito importante, né? Porque você vai pegando experiência de prova, você começa a entender o tempo de prova, como é que funciona, quanto tempo você pode gastar ou não numa questão, você começa a definir uma ordem de resolução de prova, e aí, você começa por português ou deixa português para final, coisas assim, né? E também vai treinando seu psicológico para você estar fazendo uma prova e aparecer uma questão completamente bizarra que você nunca estudou na vida, ou que é muito mais difícil que você está acostumado, e saber, assim, respirar fundo e falar, não, calma, beleza, vou pular essa, continuar minha prova e tentar não deixar contaminar, né? Então, assim, eu sinto que eu cheguei bem preparado nesse sentido e foi muito importante, porque a prova do TCU foi um baque, né? A prova foi, pô, difícil demais, né? A prova foi muito puxada, muito mesmo. A prova de ciência de dados, principalmente, meu irmão, aquilo ali foi assustador. Eu olhei para aquela prova ali e fiquei, caraca, o bagulho tá pesado. Mas a minha forma de fazer a prova foi que eu deixava todas as questões que eram imediatas para fazer primeiro, né? Todas as questões que eram só de leitura, só de blá blá blá, já fazia tudo, né? E tudo que tinha a ver com conta ou com raciocínio mais profundo, deixava para depois, né? Então, assim, eu fazia tudo. Se eu tivesse alguma dúvida, deixava ali um asterisco para revisar depois. Mas eu sempre gostei de começar por português, porque acho que eu sempre gostei de ler um texto assim com o auge da minha mente descansada e tal, porque eu acho que ainda mais na FGV, que português da FGV é difícil pra caramba, é super confuso, né? Então, eu sempre gostei de deixar fazer no início e fazendo as matérias na ordem mesmo, desde que elas não fossem de conta, né? Então, por exemplo, eu não fiquei bisbilhotando a prova de análise de dados para ver como é que estava. Eu sabia que eu ia fazer ela por último, né? Só pulei. Se eu tivesse parado e lido tudo ali, talvez até tivesse me abalado, né? Eu ter ficado, meu Deus, essa prova tá muito difícil, já fazia o resto nervoso. Mas eu não, só nem olhei, eu só vi que estava grande porque eu passei muitas páginas, né? Mas nem li nada, já passei direto. E depois fui voltando nas questões de conta, cada uma, começando pelas que eu achei que iria demorar menos tempo, né? Mas a prova foi muito difícil, cara. A ciência de dados foi muito difícil. A matemática financeira, que normalmente é uma matéria tranquila, que o gabaritava tudo, estava muito difícil a prova de matemática financeira. E mesmo se você desse conta de fazer, as questões estavam imensas. Pra você ter noção, eu sempre gabaritava matemática financeira praticamente nos meus estudos. Chegou na prova, acho que tinha 5 questões. Eu fiz uma questão e acertei, e as outras 4 eu falei, cara, isso aqui não dá tempo. Tipo, ou eu não sei fazer, ou mesmo se eu ficar pensando que quebrando a cabeça para fazer, vou gastar meia hora em cada, não dá. Então, assim, fiz uma questão e chutei as outras 4.
Caraca, eles trabalharam bastante essa questão também, então, não só do conhecimento, né, mas do autocontrole, do autoconhecimento, da estratégia de Foi uma prova prova. que cobrou total isso daí, cabeça fria, estratégia de prova cobrou demais. Deve Porque ter muita gente que sabia, mas rodou nessa falta de planejamento, né? dava para perder a cabeça facilmente ali naquela prova. Mas eu tentei me manter sereno, né? E, por fim, cheguei na prova de análise de dados e salvei o que deu para salvar ali, né? Não tirei nenhuma grande nota nessa prova, não. Era o que era 15 questões, acho que eu tirei 5 ou 6, foi nada incrível, mas salvei o que eu consegui salvar ali e fui bem no resto, o que me permitiu, eu tirei 68 pontos de 100, que a princípio não parece nada incrível, né? Mas a prova era tão difícil. Eu fiquei em 19º na primeira fase. 68%, hein? O pessoal assim, pô, se você não fizer 80%, você hoje em dia não passa em nada. Eu sempre falo, depende do nível da prova, do nível de dificuldade da Exatamente. Não, prova. não quer dizer nada. Você não viu a sua prova ainda. Se a sua prova for super difícil, o primeiro lugar pode ser com 50%. Nota de Não tem corte como falar de esperada. percentual antes da prova acontecer. Exatamente, eu falo isso, as pessoas não entendem, especialmente no Instagram. Sempre tem, né, quando eu abro a caixinha, alguém pergunta, qual vai ser a nota de corte, não sei o que, essa aí eu nem respondo. Antes do concurso. Assim, depois que você viu a prova, você pode até dar um chute. Com esse nível de dificuldade que eu tô vendo aqui, eu acho que talvez você precise fazer uns 70%. Agora, antes da prova, você não tem como. Você não sabe o nível da prova. Exatamente, exatamente. Aí Aí, depois décimo disso, nono, fala. depois da prova objetiva, eu tive mais 2 meses para me preparar para discursiva. Me dei uma semana de férias também, porque eu estava exausto. Cara, tava todo mundo exausto já nessa altura do campeonato. Eu lembro até que quando saiu o edital, eu fiquei puto, porque, nossa senhora, não vai ser no mesmo dia, objetivo discursivo, cara. Vou ter que estudar 2 meses ainda, depois eu já não aguento mais. Mas, assim, deu certo agora, né? Não vou reclamar, né? Às vezes pode ter até me ajudado, né? Tirei É, uma semana sem estudar ali logo depois da prova, porque eu tava morto. E, e aí a fui me preparar para preparação para discursiva, né? discursiva. Que é um estudo diferente, né? Fazia lá uns 2 ou 3 dias por semana de peças técnicas e questões, e nos outros 4 dias da semana eu me preocupava em revisar o conteúdo, né? Porque é aquilo que você fala também, né? É importante treinar a escrita, mas no final das contas o que cai na prova são assuntos, né? São assuntos das matérias, né? As duas coisas se complementam. Se você não escrever bem, você vai perder pontos importantes. Se você não souber a Sim, matéria, você vai ter que dar um somebody love na hora ali, não vai ficar muito bom. exatamente. Você contratou corretores de discursiva? Quem você contratou? Quem você indica? Na fase de discursivas eu assinei aquele pacote do Você Concursado, que eles têm um Legal. plano lá que chama Academia de Discursivas. Eu acho que você tem o direito a enviar para correção uma discursiva por semana. E era isso que eu fazia. Eu devorei todos os temas de discursiva que eles tinham lá, fiz todas as questões propostas, todas as peças propostas e todos os simulados, mas eu só enviava um por semana, que era o que eu tinha direito. E eu não julguei que eu deveria pagar mais. Assim. Se eu pagasse mais, poderia ter mais correções, né? Mas fiquei satisfeito ali com uma por semana e segui assim. Então, assim, fiquei em 19º na primeira fase, né? O que já era um resultado bom, já é uma posição que provavelmente vai entrar, mas ainda era fora das vagas, né? Aí com a discursiva, eu acho que eu me lembro, eu tirei a terceira maior nota da prova discursiva, o que me levou para terceiro lugar geral, né? Terceiro lugar da ampla concorrência. E aí ficou muito bom, né? Ficou um resultado bonito ali, subindo ao pódio e dentro das vagas, né? O que traz muita tranquilidade. Felizmente. Muito bonito. Põe bonito nisso, pelo amor de Deus. Terceiro E para lugar do ficar mais TCU. bonito ainda, eu gabaritei a peça técnica, que aí foi a cereja do bolo. Porra, que isso. É. Sensacional. E Parabéns, olha cara. como as coisas são, né? Eu fiquei em terceiro lugar no TCU, fiquei a 2 pontos do primeiro lugar, por um sopro ali eu poderia ter sido primeiro lugar, e uma semana depois da prova objetiva do TCU, teve a prova da CGU que eu fiz e não passei. Não passei. Entre o pessoal ali, o pessoal que está no top 10, top 20 do TCU, assim, são pessoas que estão muito bem preparadas, né? Então, nos top 20 ali, a grande maioria passou no TCU e na CGU juntos, né? Eu sou uma das exceções, não passei. Eu não sei o que é que Cara, deu em mim na CGU, assim, acidentes, eu interpreto isso como um acidente de trabalho, sabe? Eu tenho confiança de que eu estava bem preparado, mas não sei, cara, talvez o cansaço todo acumulado, daquilo tudo, toda a energia que eu gastei na prova do TCU um final de semana antes, na CGU, não sei, derrapei, e também caiu muito mais jurisprudência, a prova de constitucional e administrativa da CGU foi muito mais difícil que a do TCU, português também foi muito mais difícil que no TCU,
E eu derrapei bastante nessas matérias aí. Eu não tava com tanta jurisprudência na ponta da língua, assim, para CGU. No TCU cobrou menos, então me dei bem. Mas ligou até um alerta em mim para a segunda fase do TCU, né? Então acho que esse baque aí no CGU até me ajudou a me ligar mais e estudar mais jurisprudência para a segunda fase do TCU, o que foi importante, porque caiu muito jurisprudência nas questões discursivas, né? E como Mas que isso me você lembrou até a estudou? história da sua esposa, É, né? Que você falou que ela fez o Senado uma semana e se lascou e depois passou no ué, TCDF. Foi isso, eu me lasquei não me lasquei, não. Fiz uma boa prova da CGU. Eu não, foi parecido com o TCDF. Não passei de fase por pouquinhos pontos, assim, né? Mas fui eliminado e numa prova que eu fiz com uma semana de diferença, fiquei em terceiro lugar, né? incrível. Essas coisas não é linear. O resultado em É, concurso não é linear, a coisa não é tão simples assim. Como que você estudou acontece. jurisprudência para a segunda fase? Foi principalmente jurisprudência, é uma boa pergunta, porque eu mesmo não sabia muito bem como fazer, né? Porque, poxa, como é que estudo jurisprudência, cara? Porque assim, até então, a jurisprudência que eu sabia foi a que eu tinha aprendido nas questões que eu fazia. Eu fiz a primeira fase do TCU assim, a jurisprudência que eu sabia foi o que as questões que eu fiz me ensinaram. Mas nunca tinha feito um estudo específico, né? Mas eu percebi que teve, na semana da prova do TCU e da CGU, né? Como eu falei, vários professores fazem aquelas videoaulas de revisão, né? E eu vi que tinha algumas videoaulas de revisão só de jurisprudência. Não dei a menor bola para isso na semana da CGU e acho que fez falta, né? Porque eu me lasquei na quantidade de jurisprudência que caiu, né? E aí isso me ligou um alerta, né? Então, nesses 2 meses que antecediam a prova da segunda fase do TCU, eu peguei para assistir todas essas videoaulas de revisão de jurisprudência que eu encontrei. Os professores eram de qual cursinho? De todos? Estratégia e direção, É, legal. que foram os dois Videoaulas de cursinhos que eu resumo. usei na minha preparação. Tá, bacana. Ó, tem alguém me perguntando se eu focava só em questões da FGV. Primeiro eu comecei meus estudos só com Sebrasp, né, porque era o que tinha na época. Aí depois que anunciaram que a banca do TCU e da CGU seria FGV, aí sim eu mudei só para FGV. Fazia só questões da FGV. E se alguma matéria não tivesse muitas questões FGV, você fazia o quê? Ou não teve isso? Procurava questões inéditas que professores de cursinho faziam, ou então até estudar só por leitura mesmo. Se fosse a leitura de lei seca, de revisão de materiais, coisas assim. Como é que foi a sua adaptação referente à mudança de banca? O que você sentiu nessa mudança de banca, assim? Minha primeira reação quando mudou a banca foi muito ruim, né? Eu fiquei, não, tá de sacanagem, mentira que mudou de banca. Tô aqui me preparando que nem um trouxa há 1 ano e meio para a CESP, e aí me vem com a FGV. Fiquei bem bolado na época. Mas a gente tem que encarar os problemas e criar soluções, né? Não adianta ficar só se lamentando, né? Fiquei bolado, principalmente porque, pô, eu nunca gostei de estudar português, e português da FGV, na minha opinião, é patético, é ridículo aquela matéria. É, eu não acho que é difícil porque é uma coisa muito avançada, eu acho que é porque é mal cobrado, eu acho que tem questões, assim, completamente absurdas naquilo ali. É, Desnecessárias, né? não, totalmente desnecessário. É. É, Então, assim, tive que me adaptar, né? Então, assim, não reagi bem de início, mas eu fui prático e pragmático. Troquei o site de questões, né? Atualizei ele para todas as questões da FGV. E na maioria das matérias foi só continuar fazendo questões mesmo, mas algumas matérias me exigiram uma adaptação um pouco diferente, né? Português eu fiquei preocupado, então eu resolvi começar a assistir algumas videoaulas de professores para ver se para ver se eles falavam alguma coisa, davam uma dica. E aí eu vi vídeos muito bons do professor José Maria do Direção, em que ele mostrava os principais estilos de questões de português para FGV. Eu pensei em chegar a reler o material de português, mas depois eu vi que não tinha essa necessidade, então foi só assistir esses vídeos em que eles ensinavam esses macetes do português FGV, e depois voltar para partir para questões, né? Uh, e de modo geral foi isso, assim, foi assim que eu me adaptei para a banca da FGV. Legal. A Raquel perguntou se você teve alguma dificuldade com sono em algum momento da preparação, com relação à ansiedade, cansaço, ou não, se foi tranquilo. Não, nunca tive, não tive nenhum problema de sono durante a minha preparação. Assim, eu nunca fui uma pessoa que deitou na cama e caiu no sono imediatamente. Sempre demorei um pouquinho mais do que o normal para dormir. Mas nada que chegasse a ser um problema na minha vida. Não sofro, não considero que eu sofro de insônia nem nada do tipo. Então, a qualidade do meu sono se manteve normal durante toda a preparação.
e também não tive nenhum problema de ansiedade, assim, excesso. Sim, a ansiedadezinha é normal de qualquer pessoa que estuda para concurso, mas nada a ponto de ser uma coisa patológica, assim, né? Eu acho que também tem um pouco do fato de que eu sempre cuidei ativamente do meu psicológico, sempre procurei não abandonar inteiramente minha vida social, atividade física. Eu acho que quanto mais você abandona completamente tudo na sua vida, mais pressão você coloca em si mesmo e ansiedade, né? Mas se você é uma pessoa que estuda 9 horas líquidas por dia, de domingo a domingo. Tinha um maluco ali que passou no terceiro com a entrevista dele e fazia isso. Eu achei uma coisa de louco. Para mim, se você abrir mão de tudo isso, de tudo na sua vida, você coloca uma. Eu me sentiria uma obrigação de passar. Eu já abri mão da minha vida inteira, agora tem que passar, né? Mas se você consegue conciliar e viver uma vida razoavelmente saudável, ainda ter alguma vida social, ver um amigo de vez em quando, participar de um evento da família, é mais tranquilo, né? Você sabe que você não tá jogando sua vida fora, você tá vivendo, sabe? Então você consegue levar mais uma boa, né? Então eu acho que como eu nunca abri mão, eu vivi minha vida social e tal com muito mais moderação, mas eu nunca abandonei tudo. Se parar para pensar ao longo dos meus 2 anos da minha preparação, eu fazia tudo com moderação, de modo geral era muito comedido. Mas saí à noite, fiquei bêbado, viajei, fiz. Vez ou outra eu me permitia. De modo geral, era tudo regradinho. Mas vez ou outra eu fiz um pouco de tudo. Por exemplo, um mês antes da minha prova do TCU, teve um casamento imperdível de um colega de ensino médio. Cara, eu não queria faltar por nada. Inclusive, eu fiquei em pânico quando eu pensei que tinha muito risco da prova da CGU cair no dia do casamento. E eu tava em pânico com isso. Mas aí depois, graças a Deus, a CGU não foi no dia do casamento, faltava um mês para as provas e eu falei, cara, vou lá nesse casamento. É um reencontro de 10 anos da minha turma do ensino médio, imperdível. Eu estudo pra caramba, eu posso gastar um dia lá e ir para Belo Horizonte nesse casamento. E fui e valeu a pena. Então, Legal. assim, eu acho que o fato de eu não ter abandonado por completo esses pequenos prazeres da vida me deu um pouco mais de tranquilidade de seguir. Legal, nós somos um sistema, né? Tem um sistema, tem Não. todo o aspecto social, físico, mental, tudo isso favorece ou atrapalha. Tem que cuidar. E claro, existem também as disfunções fisiológicas que precisam de intervenção, às vezes remédio, alguma coisa assim. Mas a gente tem que tentar cuidar de todos esses aspectos. A Flaviane perguntou: o que você viu de similaridade entre as provas da FGV? Cobrança de jurisprudência, fidelidade ao edital, cobrança de pontos específicos de matérias. Você conseguiu perceber algum padrão de questões e cobranças? Eu achei que o peso da jurisprudência foi uma coisa que me chamou a atenção, né? No TCU, na prova objetiva, já foi um pouco assim. Na CG, eu achei bem mais ainda, focado em jurisprudência. E na prova discursiva da segunda fase do TCU, muita jurisprudência. Então, achei que eles. A impressão que eu tive é que eles eram bem mais focados em jurisprudência do que o CESP era. Posso estar Legal. enganado, assim, mas pela amostra que eu olhei, né? Foi a minha impressão. E foi onde doeu, né? Às vezes, quando dói, a gente lembra mais Exatamente, do exatamente. que E assim, normalmente. questões muito longas, muito extensas, esse é o perfil da FGV. Tem que ter inteligência e estratégia na hora de fazer a prova. Exatamente. Show de bola, José. Acho que é isso aí. Pô, foi sensacional, cara. Sua história. Parabéns pela dedicação, pela maturidade aí, a sapiência na hora de lidar com, enfim, as questões pessoais também, colocar tudo em ordem, manter a vida de uma forma equilibrada, pô, pesquisar, usar técnicas boas, testar, como você falou, né? Testar o seu limite, ver, opa, passei do limite, dar um passo para trás. Cara, muito legal ver uma história assim de quem foi realmente aprendendo e se desenvolvendo no decorrer da preparação. Muito bom, com certeza vai inspirar muita gente. A galera está aqui Obrigado, fico muito no feliz de escutar chat me essas dando os parabéns. palavras. Fico muito feliz de escutar essas palavras, muito obrigado. E eu também aproveito para te agradecer, né? Porque muitas das boas dicas que eu obtive aí, que me ajudaram na minha preparação, vieram de você, do seu canal, dos seus materiais. Então, assim, me ajudou muito. Eu acho que boa parte desse fato aí de que eu estudei da forma correta desde o primeiro dia, muito disso vem de você, do seu trabalho. Legal, cara. Fico muito feliz. Uma responsabilidade e um privilégio, e é por isso que eu estou nessa também, porque é muito bom, muito bacana.